Bom sábado. Convido a todos os queridos para colocarmos de joelhos para falarmos com o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai de amor, agradecemos a Ti pelo dom da vida, agradecemos por esse sábado que nós podemos estar aqui na Tua casa para adorar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem protegido cada um de nós. Nós estamos aqui e estamos ajoelhados, ó Pai, e clamando que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor, os nossos dízimos, nossas ofertas, e que essa igreja seja abençoada durante toda essa Semana Santa que estamos começando no dia de hoje. Também pedimos que o Senhor abençoe o pregador, pastor Ronaldo, que seja iluminado pelo Teu Santo Espírito a trazer a mensagem que o Teu povo precisa. Nós pedimos isso, nós agradecemos por tudo e oramos no doce nome de Jesus. Amém. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, é ou não é? Nós não estamos como gostaríamos em relação ao nosso país, a nossa cidade, a nossa igreja, com poucas pessoas assistindo. Certamente que o dia de hoje a gente estaria com a nossa igreja aqui bem lotada. Mas estamos felizes porque também podemos acompanhar a partir de casa e queremos também saudar os nossos queridos irmãos que estão assistindo pelo YouTube. Nosso motivo de gratidão a Deus, e você sabe, quando a gente olha um pouquinho só das notícias, a gente percebe quanto Deus tem protegido, e a gente precisa continuar ainda fazendo a nossa parte. Mas se você tem motivo para agradecer a Deus, nós gostaríamos de convidá-lo para que nesse próximo momento você faça isso através dos dízimos e ofertas. É um tipo de adoração a Deus. E é dessa forma que nós podemos externar também e agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem feito a cada um de nós. Nesse momento nós teremos os nossos diáconos passando e você pode adorar a Deus dessa forma também. Nós, na sequência, teremos uma mensagem especial pelo irmão Sebastião e depois, pastor Ronaldo Bertazzo, nosso presidente da Associação Norte Catarinense, estará começando a nossa Semana Santa. Que Deus possa usar a todos os participantes nesta manhã para honrar o nome de Deus, porque só Ele merece. Amém? Bom dia, irmãos. Feliz sábado a vocês. Muito bom podermos estar aqui nessa manhã e a gente vai poder ter a oportunidade de juntos participarmos dessa semana especial, Semana Santa 2021. Claro que a gente gostaria de estar vivendo uma outra situação, mas infelizmente essa é a realidade que nós temos, então a gente vai ter que conviver com ela. E a nossa semana ela será um pouquinho diferente do que a gente tinha pensado ou planejado, né? Nós iremos ter a reunião presencial aqui hoje, como estamos tendo, depois amanhã à noite. Aí durante a semana nós vamos fazer via internet. E aí sexta-feira que vem e sábado a gente tem novamente o encontro presencial aqui na igreja. E aí fechamos a nossa semana. Lembrando que a Semana Santa é uma programação evangelística, então se a gente puder convidar os amigos, os vizinhos para poderem assistir, para poderem participar com a gente, porque o grande objetivo da Semana Santa é levar essa mensagem de esperança para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E eu sei que nós estamos tendo a nossa reunião sendo transmitida e eu quero então cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pela internet.
que onde você estiver, Deus possa estar com você aí, dando a você o conforto, a esperança e a certeza de que nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo. Não é fácil a gente ficar na igreja de máscara, né? Mas eu vou ser solidário a vocês, hoje eu vou pregar de máscara também. Já que vocês têm que ficar de máscara aí, eu vou ficar de máscara também aqui durante a mensagem, tá bom? Você tem aí a Bíblia, abra em São Lucas capítulo 24, verso 38. São Lucas capítulo 24, verso 38. Esse é o tema para a mensagem dessa manhã. Restaurados em Cristo Jesus é o tema geral da nossa Semana Santa. E eu quero começar essa Semana Santa trazendo a você uma mensagem que confirma a certeza para todos nós de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Mesmo diante de tantos problemas, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente está enfrentando, Deus está conosco e Ele vem para nos ajudar, para que a gente possa ter forças e conseguir vencer tudo isso que a gente está passando e enfrentando. Lucas, capítulo 24, verso 38. Acharam o texto? Podemos ler? Diz assim: Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Eu creio que você vai concordar comigo que a gente vive dias de muitas dúvidas, de muita preocupação e de muita ansiedade. E é claro que não tem como você não citar o coronavírus, que é a pandemia que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando. Eu estava dando uma olhadinha nas últimas estatísticas ali, já são quase 12 milhões e meio de pessoas infectadas no Brasil. 340 mil mortos. Então é de fato uma situação complicada, uma situação assustadora, e apesar da gente ouvir aí algumas notícias de que as vacinas estão chegando, mas elas estão chegando de maneira muito lenta, muito devagar, não tem como você não ficar com dúvida quanto à saúde, com dúvida quanto à economia, dúvida quanto se de fato a nossa vida vai voltar ao normal e como vai ser esse normal de novo, né? A gente fica preocupado, a gente fica ansioso com todas essas questões. E é óbvio que a gente fica também com medo de nós não termos a resposta do porquê. O medo de uma vida sem rumo, sem direção. E aí vem algumas perguntas, e uma delas, talvez a mais importante, e se as coisas piorarem? E se as coisas piorarem? Esses dias eu ouvi alguém fazendo uma reflexão, e esse alguém disse assim: você estaria preparado para continuar vivendo com mais 5, 6 anos de pandemia? Já pensou um negócio desse? E se as coisas piorarem? E eu tenho uma péssima notícia para você nessa manhã. Elas vão piorar. Porque Jesus disse que seria assim. E Ele previu que nós teríamos piora com inquietações ecológicas, e a gente está vendo o mundo hoje girando muito em torno dessa questão de ecologia, né? E o Brasil é tremendamente criticado por isso, pela questão da Amazônia e tal. Ele disse que haveria perseguição mundial, e a gente percebe em várias partes do mundo perseguição se levantando contra cristãos, contra pessoas religiosas. Ele disse que haveria uma piora na questão de guerras, na questão de fome, e a gente percebe países hoje, países ricos, por exemplo, Estados Unidos, Espanha e outros países da Europa, com pessoas passando fome. Ele fala também que as coisas poderiam piorar em relação a pestes, e aí a gente vê o coronavírus ou a pandemia do Covid-19 assolando o mundo e complicando a situação do mundo e de todos os países. Só que, em meio a todas essas situações de piora, em meio a todas essas situações catastróficas, Jesus defende para nós que a gente ainda precisa continuar vivendo com coragem, com fé, com determinação, com confiança, com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. O texto para a mensagem dessa manhã mostra para nós
como Jesus nos ajuda a vencer a dúvida e a incerteza. Como Ele nos ajuda a vencer dúvidas e incertezas. Se você der uma olhada no livro de Lucas, você vai perceber que o autor do livro de Lucas era um médico. Lucas era um médico. E ele escreveu o Evangelho de São Lucas, e ele dedicou o último capítulo do seu livro, o capítulo 24, exatamente para responder a nós a pergunta: como Cristo responde quando nós duvidamos? Quando nós estamos preocupados, sem perspectiva do futuro, quando nós estamos vivendo com dúvidas no nosso coração, como é que Cristo nos responde? O que Ele faz para nos ajudar? O capítulo 24 de Lucas mostra exatamente essas respostas. E eu quero, irmãos, nessa manhã, extrair deste capítulo 3 lições importantes para todos nós. 3 lições que mostram a nós o que Jesus faz quando nós duvidamos, quando nós estamos enfrentando o desconhecido, quando nós estamos vivendo com incertezas. O que Ele faz? Quando nós enfrentamos o desconhecido, quando nós duvidamos, Ele nos leva a 2 realidades. A primeira realidade é uma caminhada. E a segunda realidade, Ele nos leva ao salão superior em Jerusalém. Está aí no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Era domingo pela manhã, aquele domingo após a sexta-feira da morte de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos ali naquele salão superior na cidade de Jerusalém, e interessante, eles não estavam ali reunidos para mudar o mundo, mas eles estavam ali reunidos querendo fugir do mundo. Eles não estavam ali reunidos como homens corajosos, dispostos a dar a vida pela pregação do Evangelho, mas eles estavam ali como coelhos amedrontados. Mas eu quero deixar um pouquinho de lado essa reunião lá do salão superior em Jerusalém, e eu quero me concentrar com você na caminhada primeiro. Se você olhar a história, você vai perceber que todas as esperanças, todas as perspectivas de futuro dos discípulos, elas foram sepultadas na sexta-feira, junto com o corpo de Jesus naquela caverna lá. Eles estavam agora vivendo dúvida, incerteza, angústia e sem nenhuma perspectiva de futuro. E a Bíblia diz que naquele domingo pela manhã, 2 discípulos que tinham ido para Jerusalém para participar do final de semana da festa da Páscoa, eles estavam voltando para casa. Eles não moravam em Jerusalém, eles eram de Emaús. Emaús era uma aldeia, uma vila pequena que ficava a mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos 2 horas de caminhada. E naquele domingo de manhã, aqueles 2 discípulos, sem fé, sem esperança, com o temor sobre o futuro, eles voltavam para casa caminhando, eles estavam indo embora para casa, depois de terem participado dos eventos terríveis daquele final de semana que culminou com a morte de Cristo Jesus. E aqui está a primeira lição de como Jesus age quando nós duvidamos. Verso 12, dá uma olhadinha. São Lucas, capítulo 24, verso 15, desculpe. Lucas 24, verso 15. Indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, olhem agora, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Interessante, não? Quando nós estamos com dúvidas, quando os discípulos estavam com dúvidas, Cristo recusou-se a deixá-los a sós com as suas perguntas. A Bíblia diz que o próprio Jesus veio para estar com eles, nesse momento de dúvida. A língua grega, que é o original do Novo Testamento, salienta essa questão usando 2 palavras, auto e esos, que significa o próprio Jesus veio. O próprio Jesus veio.
Interessante, irmãos, quando os discípulos duvidaram, Jesus não mandou os anjos, ele não mandou um emissário, ele mesmo veio para acalmar o coração dos seus discípulos. E hoje não é diferente. Quando nós enfrentamos a dúvida, quando nós enfrentamos o desconhecido, quando nós enfrentamos a insegurança desses dias, Jesus vem para nos acalmar e restabelecer a nossa fé. Desejado de todas as nações, página 595. Ellen White diz assim: Cristo nunca força a sua companhia junto de ninguém, mas Ele interessa-se pelos que dele necessitam. Olhem agora. E com prazer, Ele penetra no mais modesto lar e anima o mais humilde coração. Interessante que Jesus poderia ter acalmado o coração dos discípulos de diversas maneiras. Pense comigo. Ele poderia ter usado talvez uma maneira que já seria espetacular para acalmar o coração dos discípulos. Quer ver? Dá uma olhada no que está em São Mateus capítulo 27. São Mateus capítulo 27, versos 52 e 53. São Mateus, capítulo 27, versos 52 e 53. Diz assim: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você já tinha parado para pensar nesses textos aqui? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que quando Jesus morreu e ressuscitou naquele final de semana, muitas pessoas foram o quê? Oi? Foram o quê? Ressuscitadas junto com Cristo Jesus. Ou seja, Jesus poderia ter orientado ou pedido para que esses fossem ao encontro dos dois discípulos que estavam indo para Emaús com dúvidas, para que eles pudessem fazer o quê? Acalmar o coração dos duvidosos. Já não seria algo espetacular? Claro, gente que tinha morrido, que havia ressuscitado, imagina. Jesus poderia ter acalmado o coração dos discípulos fazendo uma sarça arder, como fez lá com Moisés. Poderia ter feito mulas ou animais falarem, como fez com Balaão. Poderia ter feito as pedras falarem para poder acalmar o coração dos discípulos. Mas quando os discípulos estavam com dúvidas, quando eles tiveram dúvidas, o que é que Jesus fez? Ele mesmo veio para poder acalmá-los. Poderia ter feito mais. Ele poderia de repente ter levado os discípulos lá para o túmulo onde ele havia sido enterrado, e eles iriam ver que o túmulo estava o quê? Estava vazio, que não tinha mais ninguém lá, que ele tinha ressuscitado. Mas não, quando os discípulos estavam com dúvidas, a Bíblia diz que o próprio Cristo veio para acalmá-los. Os dias de hoje estão trazendo dúvidas ao seu coração? Os dias de hoje estão trazendo inquietações? Entenda, o próprio Cristo vem para poder acalmar o nosso coração. O próprio Cristo vem para poder acalmar o nosso coração. Ellen White diz que ele entra no mais humilde lar para poder trazer conforto e esperança. Mas ele vem para fazer o quê? Segunda lição, verso 27. São Lucas, volta lá em Lucas. Capítulo 24, verso 27. Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
O que é que Jesus veio? Quando ele veio acalmar os discípulos, mas ele fez o que com os discípulos? Ele transformou a caminhada de Jerusalém para Emaús em uma classe bíblica. Ele levou os discípulos para a Bíblia e deu a eles um estudo do Antigo Testamento durante aquelas 2 horas de caminhada. E eu penso que ele deve ter começado por onde? Pelo começo. Eu imagino que Jesus deve ter começado com os discípulos, relembrando-os da criação do mundo, de como era o mundo com trevas, um vazio, e aí veio a luz. E aí a cada dia ele ia fazendo a criação das coisas, dos animais, das plantas. E quando ele terminava o dia, ele terminava dizendo o quê? Lembra? Oi, alô, vocês estão aí? Oi? Não, ainda não. Ficou bom. Ficou bom. Cada dia da semana, primeiro, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, aí veio o 6º dia, ele criou quem no 6º dia? Oi? O homem e a mulher. E aí sim, no final do 6º dia, ele disse o quê? Agora ficou muito bom. Eu penso que Jesus deve ter relembrado os discípulos de que pouco tempo depois veio o pecado, a humanidade se corrompeu, e Deus resolveu destruir o mundo através de um dilúvio, mas junto com a notícia da destruição, Deus deu uma maneira de escape, pedindo para que Noé construísse um barco para que eles pudessem ser salvos. Eu imagino que ele deve ter, naquela caminhada, domingo de manhã, junto com os discípulos, ter falado para eles sobre como Deus tirou Israel do Egito de maneira miraculosa, falando a eles das pragas que caíram no Egito e assolaram o Egito, mas no acampamento dos israelitas não acontecia absolutamente nada. As rãs entravam nos palácios egípcios, mas não iam no território do povo de Israel. A água se transformou em sangue para os egípcios, mas para os israelitas a fonte de água deles continuava pura e cristalina. A morte passou matando todos os primogênitos dos egípcios, mas os primogênitos de Israel, todos eles foram poupados. Jesus deve ter lembrado aos discípulos de como ele abriu o Mar Vermelho para que aqueles quase 2 milhões de pessoas passassem em segurança. Deve ter relembrado a eles o maná que Deus mandava todos os dias para alimentá-los no deserto. Deve ter lembrado eles daquela coluna de fogo que era mantida à noite para espantar os animais do deserto e para aquecê-los do frio do deserto. Da nuvem que ele mantinha sobre o acampamento de Israel durante o dia, para que eles não fossem queimados com o sol escaldante do deserto. Jesus deve ter dado uma aula para eles de como as muralhas de Jericó, que humanamente eram intransponíveis, foram colocadas no chão com o toque de trombetas. Verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Só que percebam uma coisa aqui. O verso está dizendo que Jesus deu a eles uma aula de Antigo Testamento, mas a ênfase da aula qual que era? Não era a criação, não era as pragas, não eram as muralhas que caíram. Qual era a ênfase? Olha o texto aí. Qual era a ênfase? O que constava a respeito dele em todas o quê? A Escritura. Ou seja, a ênfase da aula dada para eles, era o fio de ouro que une a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E quem é esse fio de ouro? Quem? Jesus. Essa foi a ênfase, porque ele é a marca d'água da Bíblia. Pega uma nota aí de real, coloca diante do sol e dá uma olhadinha, você vai ver que dentro tem o quê? Tem uma marca d'água ali que mostra que aquela cédula, ela é original ou não é falsificada, né?
Jesus é a marca d'água que está presente em todo o Antigo Testamento e em toda a Bíblia. Ele é o fio de ouro que une a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E ao dar a sua aula sobre o Antigo Testamento para os 2 discípulos naquela manhã de domingo, ele enfatizou que Jesus era Noé salvando a humanidade. Jesus era Abraão, o pai de uma grande nação. Jesus era Isaac posto no altar por seu pai. Jesus era José vendido por um saco de prata. Era Moisés chamando os escravos à liberdade. Era Josué apontando a direção da terra prometida. Por isso que ele disse, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Nós terminamos nesse trimestre o estudo do livro de Isaías na lição da escola sabatina, né? E eu fico pensando, como é que Jesus deve ter explicado naquela manhã de domingo para os discípulos Isaías 53? Eu imagino que ele deve ter dito para os discípulos: eu fui transpassado por causa das vossas transgressões, eu fui esmagado por causa das suas iniquidades, e o castigo que lhes trouxe a paz estava sobre mim. Quando os discípulos duvidaram, Jesus veio para acalmar-lhes o coração, mas ele veio para fazer o quê? Dar a eles uma aula de quê? De Bíblia. Você está com dúvidas? Vá à Bíblia. Você está com dificuldade para continuar enfrentando o mundo que a gente está vivendo hoje? Gaste tempo com a Bíblia. Estude a Bíblia. O grande problema hoje, irmãos, é que nesse momento de luta, de dificuldades que a gente está vivendo e enfrentando, muitos estão indo tentar achar conforto ou tentar restabelecer a sua fé na internet, no Netflix, em páginas de pessoas por aí. Não, vá à Bíblia, você tem a Bíblia, estude a Bíblia, gaste tempo com a Bíblia. Quando os discípulos duvidaram, Jesus foi ao encontro deles e fez o que com eles? Deu a eles um curso bíblico, fez com eles um estudo da Bíblia, levou-os de volta à Bíblia, e hoje não pode ser diferente. Precisamos voltar à Bíblia, precisamos ir à Bíblia. Nós adventistas, no passado éramos conhecidos como o povo da Bíblia, porque normalmente o adventista tinha um bom conhecimento de Bíblia. Será que hoje continua sendo assim? Às vezes eu me surpreendo e me preocupo porque vejo alguns adventistas que não conseguem defender pontos básicos da fé. Se alguém lhe questiona sobre o sábado, ele fica sem saída e não consegue responder. Se alguém lhe questiona sobre questões de estilo de vida que envolvem alimentação e outras coisas mais, ele não consegue responder. Precisamos ir à Bíblia, precisamos gastar tempo com a Bíblia. Hoje, mais do que nunca, é tempo de nos voltarmos para a Bíblia e de estudarmos a Bíblia. Existe uma citação de Ellen White que eu gosto bastante, e eu já falei talvez até aqui na igreja, mas eu vou repetir. Ela diz assim: todo dia que passou sem que Cristo não teve permissão para entrar na alma, esse foi um dia o quê? Perdido. Todo dia que passou sem que Cristo não teve permissão para entrar na alma, esse foi um dia perdido. Ou seja, se você deixou passar um dia sem ter ido à Bíblia, para você, mesmo que você tenha ganhado dinheiro, tenha feito muitas coisas, mas para você esse foi um dia o quê? Perdido. Quando os discípulos estavam com dúvidas, Jesus foi ao encontro deles e fez com eles um estudo da Bíblia. Gastou tempo com eles na Bíblia. E hoje não pode ser diferente. Num dos últimos sermões pregados por Ellen White, quando ela terminou a sua mensagem naquele sábado de manhã na igreja, ela terminou levantando a Bíblia que estava no púlpito. E ela terminou o sermão segurando a Bíblia no alto e dizendo assim: eu recomendo-vos esse livro.
Eu recomendo-vos esse livro. Não quer você nessa manhã fazer uma decisão de ir à Bíblia? De estudar a Bíblia? Talvez tenhamos pessoas que estão nos acompanhando de casa, que ainda não são adventistas. Não quer você tomar a decisão de dizer assim: eu quero estudar a Bíblia. Eu vou pedir para o amigo que me compartilhou o link para poder assistir essa programação, para me ajudar a estudar a Bíblia. Bíblia. Nós precisamos voltar à Bíblia. Quando os discípulos duvidaram, Jesus foi ao encontro deles e os levou de volta à Bíblia. Interessante que aquelas 2 horas de caminhada passou muito rápido. E eles chegaram em Emaús, e você conhece a história. Os discípulos fizeram menção de entrar na casa deles, porque eles estavam na frente da casa. Jesus fez menção de que ia continuar a caminhada, e aí os discípulos convidaram para que Jesus entrasse com eles, para que eles pudessem fazer uma refeição ali. E eles se assentaram à mesa, e na hora da oração, o que aconteceu? Jesus desapareceu. E ali, naquele momento, os discípulos perceberam que durante todas as 2 horas de caminhada de Jerusalém a Emaús, quem tinha estado com eles era Jesus. E eles não sabiam se gritavam, se ajoelhavam, se adoravam, saíam correndo, e eles saíram correndo. Voltaram de volta para Jerusalém. Foram de novo lá para o salão superior, onde os outros discípulos estavam reunidos com medo, preocupados, temerosos quanto ao futuro. E quando eles chegaram lá, veja o que está escrito no verso 39. São Lucas, capítulo 24, verso 39, e aqui está a terceira lição, irmãos. Lucas 24, 39. Eles chegaram lá, subiram até a sala, estavam contando para os discípulos o que tinha acontecido com eles na caminhada. E aí quem que aparece? Quem aparece no meio deles lá? Jesus. E os discípulos ficaram com mais medo ainda, alguns, né? E aí Jesus disse as palavras do verso 39 para eles: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Em outras palavras, Jesus disse para eles assim: vocês estão com dúvidas, vocês estão temerosos quanto ao futuro, toquem em meu corpo, toquem em mim, vejam que sou eu mesmo. Você sabia que hoje nós ainda podemos tocar no corpo de Cristo? Sabia disso? Sabia disso? Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Lá no Novo Testamento, depois do livro de Gálatas, você tem Efésios. Acharam? Os que estão em casa acharam o texto? Importante que você acompanhe na sua Bíblia o texto. Podemos ler? Diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olhem agora, que é o quê? Oi? Alô? Que é o quê? O seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Percebem que mensagem importante está aqui no livro de Efésios e nesses versos que a gente acabou de ler? Quando a dúvida vem, quando o medo vem, nós precisamos tocar o corpo de Cristo, porque foi exatamente isso que Jesus fez com os discípulos lá naquele andar superior que estavam com dúvidas. Ele disse assim: toquem em mim. E como é que a gente pode tocar o corpo de Cristo hoje? Vindo à igreja, estando na igreja para adorar a Deus. Quando nós estamos na igreja como estamos hoje, nós estamos tocando o corpo de Cristo.
Ele não distribui o conhecimento apenas para uma pessoa. Quando nós nos reunimos como a família de Deus aqui nessa terra, aqui na igreja, Ele distribui coragem pela comunidade. Toque o meu corpo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nós estamos vivendo um momento complicado, né? Interessante que quando você olha para as crises que o mundo enfrentou no passado, de pandemia e outras coisas mais, normalmente essas crises faziam o quê? Levavam as pessoas para onde? Para a igreja. As pessoas iam para a igreja para buscar esperança e conforto. O diabo hoje com o Covid-19, ele conseguiu fazer o inverso. E vocês estão vendo aí, é decreto sobre decreto, fecha, abre, 25%, 30%, 50%, não pode mais ir, igreja está fechada, não está fechada. Claro que a gente tem que tomar todos os cuidados. E é óbvio, está muito claro que um dos principais fatores de coronavírus é a aglomeração de pessoas. E não há nenhum problema, aqueles que estão em casa assistindo nessa manhã a nossa transmissão, talvez porque não quiseram vir à igreja em função do coronavírus, está tudo certo. Só que tem um detalhe aqui, irmãos. O coronavírus vai passar e infelizmente muitas pessoas não mais voltarão à igreja porque se acostumaram a ficar onde? Aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema. Porque quando os discípulos duvidaram, Jesus disse assim: toquem no meu corpo. Hoje o corpo de Cristo é a sua igreja. E quando nós estamos aqui na igreja, quando a gente vem aqui na igreja, participamos dos momentos de adoração a Deus, nós estamos tocando no corpo de Cristo. A igreja é e continuará sendo fundamental na vida do cristão. Hebreus capítulo 10, verso 25. Lembra do texto? Paulo dá um conselho aos hebreus que é muito próprio para os dias de hoje. Ele diz assim: não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de alguns. Mas não parou aí. E ele diz assim: quanto mais a gente se aproxima do quê? Daquele dia, aí mais a gente deve estar na igreja, ouvir a igreja. Quando os discípulos duvidaram, Jesus foi até eles, deu a eles uma aula de Bíblia e disse assim: toquem no meu corpo. Toquem no meu corpo. Você conhece o restante dessa história? Jesus ascendeu para os céus, eles continuaram reunidos ali em Jerusalém, e depois sim, eles saíram para cumprir a missão. E é impressionante quando você faz um estudo sobre o desenvolvimento da igreja cristã no livro de Atos dos Apóstolos. Impressionante. Eles começaram com 11 pessoas reunidos ali naquele salão superior de Jerusalém, eram 11, depois foi para 120, 3.000, 5.000, multidão, grande multidão, multidão, grande multidão. Naquela época no mundo haviam cerca de 300 milhões de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões, né, no planeta. Naquela época eram 300 milhões de pessoas, os habitantes do mundo. Grande maioria desses habitantes do mundo moravam na Ásia. E em menos de 2 anos, sem internet, sem dinheiro, sem TV Novo Tempo, eles conseguiram levar o Evangelho para praticamente todo o mundo de então. Alguns chegam a dizer que se Jesus quisesse ter voltado naquela época, poderia ter voltado porque o Evangelho tinha chegado em todo o mundo. Como é que eles conseguiram isso? Oi? Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Essa união dos discípulos ali naquele salão superior em Jerusalém, irmãos, é uma tremenda de uma lição para todos nós. Mesmo sem esperança, eles ficaram juntos.
Mesmo com dúvidas, eles ficaram juntos. Mesmo passando por provação, eles ficaram juntos. Mesmo temendo a morte, eles continuaram juntos. E hoje nós precisamos continuar juntos como família de Deus aqui nessa terra. 3 lições de como Jesus atua quando nós duvidamos. Primeiro, o próprio Cristo veio. Ele vem para nos acalmar. Segundo, ele vem para fazer o quê? Um estudo da Bíblia, nos levar de volta à Bíblia. E terceiro, toque no meu corpo. Lembrando a necessidade de estarmos na igreja, de frequentarmos a igreja, de assistirmos e adorarmos a Deus na igreja. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã com uma citação de Ellen White que é muito conhecida. Ela diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira gloriosa como Deus nos guiou no passado. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira gloriosa como Deus nos guiou no passado. Você está com dúvidas? Coronavírus trouxe medo? Não se esqueça dessas 3 lições. O próprio Jesus vem para nos acalmar, nos leva de volta à Bíblia e pede para tocarmos em seu corpo. E hoje nós tocamos no corpo de Cristo quando nós estamos na igreja. Que Deus possa te abençoar e que essa mensagem possa falar ao seu coração, trazendo a você conforto, esperança e certeza de que não estamos sozinhos nesse mundo, Deus está conosco. Antes de nós orarmos para terminarmos a mensagem dessa manhã, eu queria falar um pouquinho do tema de amanhã. Nós vamos entrar amanhã de maneira mais clara nos temas da Semana Santa restaurados em Cristo. E eu quero começar amanhã levando você a pensar um pouquinho sobre o personagem principal dessa história, Cristo Jesus. O tema da mensagem de amanhã é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vai pensando aí. Vamos ver se amanhã a gente chega numa conclusão juntos, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã. E não esqueça de compartilhar o link com seus amigos, vizinhos, para que eles possam também assistir a mensagem de amanhã. Quem é Jesus para você? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos por essa manhã. E pela certeza maravilhosa que dás a nós de que mesmo vivendo num mundo como esse, difícil, com problemas, com coronavírus, com incertezas, com medo, não estamos sozinhos, Tu estás conosco. Que Tu possas, Pai, como viestes para acalmar o coração dos discípulos, que Tu possas vir para acalmar o nosso coração. Que através de Teu Santo Espírito possamos voltar à Bíblia e gastar tempo com ela, estudando a Tua palavra. Porque aqui há verdade, aqui há poder para transformar a nossa vida. Mas que possamos também tocar no seu corpo, indo à igreja, estando na igreja, adorando a Ti na igreja. Continue, Pai, abençoando a todos nós, abençoe as pessoas que estão aqui na igreja nessa manhã, abençoe também aqueles que estão acompanhando essa transmissão. Talvez estejam em casa, com familiares reunidos ali, que Tu possas entrar em cada um desses lares, trazendo também o conforto e a esperança. E amanhã, Pai, que possamos juntos, mais uma vez, abrir a Bíblia e estudar a Tua palavra. Confiamos em Ti. Obrigado por tudo. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês.